Despertando você para a voz do cidadão que faz, né? Por quê? Alguém disse, mas todo cidadão tem voz, né? Eu disse, olha, só aquele que faz é que realmente mostra a sua voz, a voz que nós queremos ouvir, porque aquele que não faz, nós não queremos muito ouvir esse tipo de voz, mas a voz do cidadão que faz. E você é esse cidadão. Que o Senhor Deus te abençoe nesse momento, que você possa estar se encontrando com a presença de Deus, com a paz, com a fé, com a esperança. E também dizendo, hoje é o dia que Deus fez, ele está bem gelado lá fora, mas eu vou ter um dia abençoado e um dia feliz, porque aquilo que interessa é o que eu tenho de dentro para fora. E o que eu tenho de dentro para fora sempre está na temperatura certa, nem muito quente, nem muito frio, pelo menos deveria ser assim. E um texto que nós temos no Evangelho de Marcos fala sobre isso, quando Jesus ele diz que o homem, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ainda diz Jesus no versículo 18. Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre. E é lançado fora, ficando puras todas as comidas. O que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, Vamos parar por aqui, né? Palavras de Jesus. Então vamos buscar entendimento, vamos buscar sabedoria e vamos cuidar com aquilo que sai de dentro de nós e que realmente chega até as pessoas. Esse é o programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema e a nossa convidada já está aqui. Eu tenho certeza que você vai estar presente conosco nessa entrevista, participando, ouvindo atentamente, porque diz respeito também à sua vida. Bem, nós estamos de volta e, como eu disse, nossa convidada já está aqui e o assunto diz respeito a todos nós. Vamos buscar entendimento, né? Vamos buscar conhecer para que nós possamos falar da maneira certa. Às vezes nós tentamos falar e às vezes nos arrependemos, porque, puxa, não podia ter entendido melhor o assunto para falar e para saber como que realmente está girando tudo isso. E a minha convidada hoje é a Rosimeire Caires, que é chefe do Núcleo Regional de Educação. Bom dia, Rose. Bom dia, pastora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, de a gente poder conversar um pouquinho sobre educação, as atividades propostas na educação e esclarecer algumas questões para a nossa sociedade. Importante, muito importante. Você sabe que ontem ainda nós tivemos aqui uma entrevista e falamos de um momento que Campo Mourão está vivendo e uma audiência pública, um assunto importante e que precisa ser, né, muito bem conhecido e, mais do que isso, vai ser votado, vai se tornar uma lei, né, um princípio aí que deve ser se posicionado na educação. Então, nada melhor do que alguém que realmente está lá dentro para me dizer, para nos dizer o que nós devemos pensar sobre a ideologia de gênero. Na verdade, a questão da ideologia de gênero dentro do plano municipal de educação, ele é um item a mais de todo o contexto que a gente tem ali. Eu, sinceramente, não imaginava que poderíamos ter uma polêmica tão grande quanto se criou com relação à Meta 12, né? Porque, na verdade, o Plano Municipal de Educação ele é um alinhamento do Plano Nacional e do Plano Estadual. Então, se você pegar o Plano Nacional de Educação, para você verificar como que está posto dentro do Plano Nacional de Educação as questões relacionadas à ideologia de gênero, porque ele também não deixa explícita essa intencionalidade de implementação já como metodologia nas escolas para se trabalhar, porque as questões, todas as questões que são ideológicas, elas são trabalhadas na escola, algumas nas disciplinas mais específicas, digamos ali na filosofia, na sociologia, um pouco da história também,
coloca muito das questões ideológicas, dos resultados das ações que são ideológicas. E no plano estadual, da mesma forma. E aqui em Campo Mourão, mais específico, porque eu acompanho o plano municipal dos 16 municípios que compõem o nosso núcleo de educação. Então, Campo Mourão, por ser um município maior, nós tivemos uma participação maior também e essas questões mais acentuadas nas discussões. Por outro lado, eu vejo que para você colocar da forma como está posto no texto que foi para aprovação na Câmara, eu já imaginava que não passaria pela Câmara, justamente pelo envolvimento da sociedade como um todo na construção do plano, né? Então, nós não podemos também acreditar, dizer, na verdade, que o plano foi colocado lá por exemplo, como tínhamos lá na manchete do jornal, encaminhado pela prefeita. Ele foi encaminhado por ela, mas ele não foi construído por ela. Sim. Né? Ele foi construído por todos aqueles que foram convidados a participar da construção desse plano e se sentiram no desejo de estar lá nos momentos que foram convidados. Então, as discussões do plano, ela não começou agora, ela começou em 2010 Sim. com as CONAIs. Então, algumas pessoas que estavam à frente desse trabalho em 2010, hoje ainda estão, mas a maioria não mais participando das Sim. discussões. Já passou, né? Já passou. Por outro lado, são questões culturais, né? O que essa semana nós discutíamos lá no núcleo conversando. Eu falei assim, o que é difícil de você querer colocar, o que aconteceu ontem na Câmara, eu vejo o lado positivo. Eu vejo o lado da sociedade que esteve lá. Não importa, para mim, como cidadã, como educadora e como pessoa também, não importa para mim se a pessoa esteve lá motivada por um líder que ela tem, seja ele religioso ou não. O importante para mim é que ela esteve lá. A presença. Né? Uhum. Foi a presença da pessoa, foi a participação. Né? Você sair da sua zona de conforto, é como você disse na abertura do seu programa, é o fazer, né? É o cidadão que faz. Né? E ali foi uma atitude do fazer. Embora nós tenhamos aí um prazo curto para aprovação do plano, mas eu acredito que todo esse movimento, daqui até sexta-feira, para a votação do plano, ele é um movimento ímpar, principalmente para a educação. Porque não se vê muita mobilização em função de algo que vai transformar, que vai impactar no dia a dia da escola, no dia a dia de uma Secretaria Municipal de Educação, no dia a dia de um núcleo regional de educação, no dia a dia de uma escola particular, porque o plano ele contempla todas as instâncias. Né? Então eu vejo assim como algo de uma iniciativa que pode abrir portas aí para que nós tenhamos aquilo que nós educadores pedimos o tempo todo, que é a presença da família na escola. Né? Então o plano agora, se ele aprovado, ele tem ações que também precisam da comunidade para a efetivação. Porque, na verdade, ele está determinando metas e estratégias para se atingir as metas. Mas dentro dessas estratégias surgirão ações que terão que ser realizadas. E algumas das ações sempre vai depender da participação da sociedade, da família, da escola como um todo. Então, eu acredito que algumas pessoas ontem podem ter saído da Câmara se sentindo derrotadas, se sentindo às vezes não ouvidas, porque aí você vê alguns comentários mesmo depois da sessão e também nas redes sociais, mas se você for olhar a ação como um todo, eu acredito que todos saíram ganhando com o dia de ontem. Que bom, Rose, que bom. É bom pensar assim. Eu vejo da seguinte forma. Parece-me que eu estive em uma das reuniões, estive com um plano, lendo algumas coisas, e, na verdade, a gente consegue perceber que
no todo, assim, ele é muito bonito, muito bem, né, implantado, escrito. A preocupação sempre é de forma que o item, lá no futuro, pessoas possam fazer uso desse item, porque da forma como ele está colocado. Sim. E as pessoas que estão lá na frente possam fazer uso desse item e que venha trazer um prejuízo, assim, da nossa forma de ver, né, para todo esse plano. E nós sabemos disso por quê? Porque quando nós olhamos sobre leis e nós entendemos as leis que foram feitas no passado e foram aprovadas, foram, na época, tudo muito bonito. Mas com o passar do tempo, existem, né, aquelas pessoas que burlam as leis, que acham meios para usar das leis, as entrelinhas das leis, e trazer prejuízo às pessoas, prejuízo às situações. E, enfim, essa é a nossa preocupação, essa pequena abertura. Sim. Então, essa redação precisa ser muito bem feita para que não traga esse tipo de prejuízo. E como eu apresentei ontem também, as metas, o Plano Nacional, ele tem uma visão mais ampla e ele tem que apresentar tudo aquilo que foi discutido nas preliminares, a construção do plano, nas CONAS, ele deve contemplar tudo. Mas o que eu tenho orientado os municípios, né? Rose, nós precisamos colocar tudo o que tem no Plano Nacional no nosso município. Não, você vai colocar no plano do seu município aquilo que cabe para a realidade do seu município. Porque não é você o secretário que vai fazer, você vai só orquestrar para que aconteça, mas os atores são muitos, né? É um trabalho feito a várias cabeças e muitas mãos. Falei, então, o que vocês acharem que é de consenso de todos, que é da realidade de vocês, é o que vai permanecer. Então, assim, não existe uma exigência para a permanência do item, da meta, mas é também uma realidade que está posta para nós, né? Eu acredito que pode-se mudar a redação, né? Se a questão está em cima da falta de clareza com relação à ideologia de gênero, então que façam as correções necessárias, mas não podemos também deixar o plano sem tratar da questão da diversidade e do preconceito, porque um dos principais objetivos do plano é garantir a permanência e o acesso à educação, e uma educação de qualidade, né? Então, a escola, ela é diversa, na verdade, nós somos todos diversos, né? Um não é igual ao outro. Eu sempre comento, eu falo, mesmo o gêmeo, ele nasce ímpar, nasce em dois, mas cada um tem a sua missão, nasce ali com as suas características, talvez tenha uma semelhança, né? A gente diz o gêmeo idêntico, né? Tem a semelhança, mas se você for olhar, um é diferente do outro. E a gente tem que trabalhar com isso, e isso para nós, na escola, está posto o tempo todo. Então, não é o fato de também excluir a meta que vai tirar da gente essa realidade da escola, porque ela está lá e ela tem que ser tratada. Agora, é a forma como que nós vamos colocar isso num documento, como que nós vamos tratar, é que nós precisamos entrar num consenso de elaboração. E fechando portas. E fechar. Para que... Por exemplo, se existe a dúvida, então não se trabalhe. Eu tinha uma professora que dizia, na dúvida muda o texto, né? E eu sempre tive isso. Então, na incerteza, vamos conhecer melhor. Eu acho que o plano é uma conquista. Alguns dizem tardia, mas eu acho que todo momento as coisas acontecem quando ela tem que ser. E eu acho que se o plano está acontecendo agora que é a hora dele, né? E assim, esse é para 10 anos. Se agora, nesse momento, nós não temos o conhecimento suficiente por parte de todos e o entendimento da questão da ideologia de gênero para que permaneça na escrita nesse momento, então, qual é o caminho? Então, nós vamos estudar isso nesse período de implementação do plano e de estudo já para fazer as correções no próximo plano, quem sabe
no próximo decênio a gente tenha esse entendimento, essa clareza, para que seja contemplado como hoje está posto. Mas hoje nós não temos, porque nós não conseguimos mudar cultura num toque de mágica, né? A mudança ela se dá passo a passo, é com o tempo. Então nós podemos trabalhar essas questões, sim, mas eu acredito que diante de todo esse contexto que nós vivemos, ela pode ser implementada mais tarde. Veja que interessante, porque na verdade o plano, como você disse, ele quer trazer a família para que a família realmente responda por aquilo que tem que responder pelo seu filho na escola. A responsabilidade que essa família tem que ter. Mas a preocupação, quando nós discutíamos e líamos a redação e tentávamos ler até as entrelinhas daquilo que poderia ser colocado, né, nesse item, é a preocupação de que retirem o direito da família dizer para o seu filho, para a sua filha. Sim. E que, de repente, a escola tome esse direito para si, na postura do líder que vai estar à frente. Exato. Que nenhum de nós sabemos quem pode ser esse líder, esse professor, esse educador. Qual é a mentalidade desse educador? Qual é a concepção desse educador? Qual é a linha de pensamento desse educador? Então, o plano, ele traz uma diretriz bonita para que a família esteja presente. Mas a preocupação é que lá na frente, o mesmo plano que traçou para que a família estivesse presente, esse plano tire o direito da família de estar colocando para os seus filhos, para o seu filho, para a sua filha, aquilo que eles querem colocar. Essa é a maior preocupação. Nós, evangélicos, nós os pastores e até mesmo a Igreja Católica, na postura dos seus padres, nós estamos vendo assim que é tudo muito bonito, mas que atrás de todo esse muito bonito pode existir alguma coisa muito sombria, muito preocupante. Né? Talvez essa seja a manifestação. Alguém disse para mim, mas que os pastores foram recriminados quando estiveram em certa reunião e disseram, por que eles estão aqui? Eles não têm nada a ver com educação. Né? E eu disse ontem para o pastor, é um absurdo ter alguém dito isso, né? Porque nós temos tudo a ver com a educação, princípios da educação. Então, e é engraçado, porque, por exemplo, a educação tem muito da gestão democrática. Então, por exemplo, numa escola, ela tem o conselho escolar, que é constituído por professor, por aluno, por funcionário de escola, pelo diretor da escola, equipe pedagógica da escola, segmento da sociedade civil também faz parte do conselho, que é para acompanhar todas as ações da escola. Então, esse segmento da sociedade, normalmente é alguém da igreja que participa, são 2 representantes. Normalmente, sempre são as pessoas ocupadas. Isso, eu trabalhei 15 anos e meio no colégio Dom Bosco. Eu fui do primeiro conselho escolar da escola, minha mãe era representante de pais e eu representante de alunos do ensino médio. Né? E nós tínhamos, o representante do segmento era o presidente da igreja. Né? Então, sempre alguém ligado à igreja no conselho escolar, que é uma instância importantíssima, deliberativa. Né? Nós temos a PMF, que é o conselho dos pais de aluno. No conselho de pais, tem pais com as mais diversas atividades, que também opinam nas decisões da escola, nos encaminhamentos da escola. Eles é que assinam junto com a direção ali os gastos da escola. Né? Tem o Grêmio Escolar, composto pelos alunos. Então, hoje nós temos também Conselho Municipal de Educação, que também interfere. Então, a educação ele é muito rica nessa questão participativa. Né? E eu acho que tem que estar mesmo, porque não tem como a gente buscar um apoio, buscar um entendimento da sociedade e nem saber qual é, de fato, a missão da educação se não houver a participação. Senão nós teremos uma ação isolada, né? E esse formar o cidadão para a vida, para o mundo, para que ele tenha uma postura ética, que é o que a gente busca também na educação, a gente só consegue se todos estiverem participando. Né? Se não fosse para haver a participação,
não precisaria de fazer uma chamada pública para a construção de nenhum documento que seja relacionado à educação. Né? A gente teve aí um fato na educação recente do Estado, a greve dos profissionais da educação, que também teve um envolvimento da sociedade como um todo. Sim. Né? Então, eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Se em um momento a participação e o envolvimento da sociedade ele é importante, no outro também é. Também é. Né? São Precisa ações acontecer. diferentes, funções diferentes, com resultados diferentes, mas o objetivo era o mesmo. Se você observar, as justificativas todas são a mesma. Nós queremos uma educação de qualidade. Para todos. Para todos. Né? E aí, todas as ações, elas geram em torno disso. Então, eu acredito que, independente de ser igreja ou qualquer outra entidade, eu acredito que é de extrema importância desde que venha para somar. Né? As críticas, elas são bem-vindas, mas elas precisam ser construtivas. Eu não posso te apresentar somente um problema, eu tenho que ter, no mínimo, uma contribuição de solução para ele. Com certeza. E tem que ter a justificativa. A Por que sou contra? justificativa. Né? Porque isso pode trazer uma lesão ao momento ou ao futuro. Que normalmente a tendência do ser humano é buscar a culpa, o culpado, né? Então, você vai culpabilizando e, na verdade, o que se precisa, que são os encaminhamentos que vai transformar, você normalmente tem que buscar sozinho. Talvez essa seja a angústia, né, o fundo de quem faz o comentário. Né? Com certeza. Por que agora? Por que nesse momento? Né? Porque às vezes se sente cansado por até aquele momento ele ter se sentido sozinho, né, nos encaminhamentos. Mas eu acredito que o momento... Eu já acho que não, sabe? Eu acho que aqueles que, na minha opinião agora, do lado de fora, né? Sim. Mas eu acho que as pessoas, quando fazem esse tipo de comentário, elas não têm entendimento daquilo que elas estão comentando. Eu acredito que elas estão vendo a sua causa. É como se a minha causa está sendo ferida. Então, estão querendo mexer numa coisinha que é meu, que eu quero que aconteça. E não tem ouvidos para ouvir. Então, eu penso que essa pessoa faz uma fala como essa. Aquela pessoa que tem o entendimento e diz, não, essa participação é importante, como essa que você coloca, muito bem colocada, essa pessoa diz, não, todos têm que ser ouvidos. E nós precisamos entender todos os ângulos dessa figura para que possamos realmente fazer uma qualidade de ensino muito melhor. Somos responsáveis por isso. A gente tem essa dificuldade, né? E eu gosto muito de observar, né? Eu tive assim, um trabalho pastoral de 20 anos praticamente, então todo o meu trabalho eu vou pautando também experiências que eu já tive fora da educação. E que, na verdade, todas elas educam, né? As defesas, né? Quando você vai defender o seu ponto de vista, nós ainda temos uma dificuldade, isso é da nossa cultura, né? Está ainda na natureza do ser humano de fazer uma defesa de uma ideia, mas parece que nós não conseguimos defender a nossa ideia sem atingir, sem atacar a ideia do outro. Então, a gente tem um conflito assim, muito grande de postura mesmo, de querer. Então, quando eu digo que eu quero, que eu desejo, enquanto cidadã, um país com ações democráticas, né? E aí nós vamos buscar ali o que seria essa democracia, a garantir a participação efetiva de todos, né? Um lugar onde todos tenham voz e tenham vez. E aí você cai na contradição, porque se você não pensar da mesma forma que eu, então você não tem conhecimento de nada. Não fazemos parte. Você não poderia estar na função que você está, você não poderia estar naquele local. Quando, na verdade, é essa discussão, é essa riqueza de diferença que ajuda no nosso crescimento, tanto pessoal quanto intelectual. É aquela interrogação que surge, que faz com que você vá atrás de pesquisar, de buscar. E eu tenho visto muito na televisão, né? O pessoal diz assim, olha, eu ouvi falar de ideologia de gênero e eu fui buscar na internet a informação do que é. Eu ouvi falar de ideologia de gênero e eu fui conversar com alguém para me falar. Então, é essa riqueza que traz o nosso crescimento e é isso que E fazer os grupos, né? Exato. Rose,
Quero te agradecer muito por esse momento que você está aqui. Quero, assim, deixar esse convite para que você possa estar voltando conosco aqui no programa Amigos da Cidade. Tua presença aqui é importantíssima. Eu estou à disposição. É só combinar e a gente vem. Eu acho que nós temos muito que conversar sempre. Nós temos ali muitas das ações no núcleo, sempre voltada para a escola, junto com as nossas escolas, nos nossos municípios, não só Campo Mourão, mas aqui a gente tem um atendimento bem pontual também. E a gente está à disposição. Né? Nós faremos Precisando, isso. é só fazer o convite e a gente... Nós faremos isso, pode ter certeza. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se